Eu vou fazer o seguinte, meus amigos, vou fazer o seguinte. Eu vou tentar olhar pelo lado bom e vou tentar justificar esse olhar. Eu sei que você tá puto, porque tomou um gol, você é São Paulina, né? Que tomou um gol no finalzinho do Corinthians, mais uma vez não conseguiu ganhar na Neoquímica Arena, mas eu vou tentar olhar. Eu sei como é, imagina, você não sabe como eu sei como você tá se sentindo depois de ter sofrido o gol de empate no finalzinho, nos acréscimos, num erro coletivo ali. Mas é justamente por causa de sentimento que eu vou olhar pelo lado positivo. Sabe por quê? Sabe o que eu estava lembrando? O meu sentimento, e eu queria que você lembrasse o seu, se você acompanhou, quando saiu, na semana passada, o terceiro gol do Mirassol. Você lembra como você se sentiu? Como você se sentiu quando saiu o terceiro gol do Mirassol? Eu lembro como eu me senti. Eu lembro que eu estava lá na Rádio Barolo, e aí quando eu cheguei aqui, o título do vídeo se vocês estavam fazendo uma pergunta, se vocês me achavam maluco, porque eu estava com medo do São Paulo ser rebaixado no Campeonato Paulista. A gente tinha aquele jogo podre, com aquele elenco, aquele time, né, visivelmente desinteressado, vamos chamar assim. A gente tinha nenhuma perspectiva, 3 meses de salários atrasados, e o Casares, o pior presidente da história, era o presidente do São Paulo. E uma expectativa de votação dos conselheiros que eu realmente confesso para vocês que eu não botava muita fé. E olha hoje quando saiu o gol do Corinthians, quando acabou o jogo. Qual que foi a sua sensação, tirando o fato do São Paulo ter tomado um gol no finalzinho do jogo, nunca é bom contra qualquer adversário, principalmente contra o Corinthians. Eu vou falar pra vocês, eu falei ontem no vídeo de ontem, e muita gente concordou comigo, eu assinaria um empate contra o Corinthians. Eu acho que por tudo que o São Paulo tem vivido, por tudo que aconteceu essa semana, um empate na Neoquímica Arena não seria um mau resultado. E não foi um mau resultado. Uma derrota no primeiro jogo, uma vitória contra o São Bernardo, um empate fora de casa no Clássico, não era um resultado ruim. Só que aí, meus amigos, a gente vai cair naquela história que eu falo pra vocês há muito tempo. Por que eu achava que o Casares era o pior presidente da história do São Paulo? Porque o legado que ele deixou, a destruição que ele causou no São Paulo, vai demorar muito tempo para o São Paulo se recuperar da gestão nefasta do pior presidente da história. Vai demorar muito tempo. Não é de uma hora para outra, e muito menos trocando só o nome dele, que as coisas vão se resolver no São Paulo. Hoje, por exemplo, quer ver? Vou te dar um exemplo. Hoje, por exemplo, quando o Crespo fez as alterações ali, que o Lucas estava morto, o Tapia estava morto, aí o Marcos Antônio estava com cartão amarelo, também estava cansado. Olha os jogadores que entraram. Olha o Pablo Maia. Aliás, será que vai ter postagem do empresário do Pablo Maia hoje? Criticando o Pablo Maia? Não sei, né? Porque o empresário dele ficou bravo que ele ficou no banco. Mas olha só os jogadores que entraram. Eram os moleques da base, entrou o lateral esquerdo lá, o Nicolas, lá, o moleque que entrou, que pra mim fez mais que o Wendel, em 20 minutos do que o Wendel fez a trajetória inteira dele no São Paulo. Mas olha só o preço que se paga por um presidente como a gente teve. Um elenco pessimamente montado por ele, pelo Belmonte. Lembra do Belmonte? Não vamos esquecer do Belmonte não, gente. Não vamos esquecer do Belmonte, que também tem muita culpa na formação desse elenco. Olha como o elenco do São Paulo é mal montado. Olha os jogadores que o São Paulo tem. Então, na hora que você precisa segurar o resultado por um clássico, você tem que colocar o Pablo Maia para jogar. Porque só tinha o Negruti da base, tinha um menino que entrou lá, o Nicolas, que entrou na lateral esquerda. Então, eu acho o seguinte, se você for olhar pelo lado bom, se você for lembrar do jogo contra o Mirassol, agora, eu não vou falar pra você que eu tô feliz. Não, lógico que eu não tô feliz. A gente podia ter vencido o jogo, podia ter vencido o Clássico, que dava mais moral ainda pra essa reconstrução, né? Que é o que a gente espera que aconteça no São Paulo na mão do Massis lá. Uma reconstrução. Mas, diante de tudo que aconteceu, que vem acontecendo, quando acabou o jogo, a gente fez a transmissão lá na Rádio Barolo, aliás, mais uma vez, obrigado, mostrando mais uma vez que o pé frio era o Casares, né? Não era a rádio, o pé frio é ele. Mas quando acabou a transmissão, eu falei, pela primeira vez em não sei quanto tempo, eu olho pro futuro, pro fim do túnel e vejo uma luz no fim do túnel. Eu não sei se é um trem ainda, mas é uma luz no fim do túnel. Porque antes, no jogo contra o Mirassol, não tinha. Qual era a perspectiva de futuro que a gente tinha, gente? Era rebaixamento no Paulista e no Brasileiro. Vamos ser sinceros. Era essa a perspectiva. Aliás, amanhã eu vou fazer um vídeo especial, uma série de pedidos que eu gostaria de fazer para o novo presidente do São Paulo.
Só vou passar uma informação rápida para você, que está gerando uma certa polêmica aí. O seguinte, ele realmente não sabe nada do que acontece no São Paulo. Nada. Eu estou dizendo de bastidor, de nada. Porque o cargo de vice-presidente no São Paulo é meramente decorativo. Meramente decorativo. Inclusive, fazia meses que ele nem conversava com Casares. Então ele não sabe de nada do que está acontecendo. Nada. Isso tem um lado bom, porque também, segundo as informações que eu tive de algumas pessoas lá de dentro, ele vai ouvir todo mundo, inclusive a oposição, que tem gente séria na oposição. Infelizmente, hoje no São Paulo, pessoas sérias são minoria, mas existem pessoas sérias dentro da oposição do São Paulo. E ele vai ouvir, pelo menos que eu fiquei sabendo que ele vai ouvir, vai abrir conversa com essas pessoas que podem sugerir mudanças e alterações. Algumas medidas ele precisa tomar, como, por exemplo, a demissão sumária do Carlo Magno, por exemplo, a expulsão de Mara, de Schwartzman, mas isso a gente deixa para o vídeo de amanhã. Eu acho que dentro de tudo que aconteceu, dentro de tudo que vem acontecendo no São Paulo, não estou falando só na votação de sexta-feira, estou falando em tudo que vem acontecendo. Os jogadores entraram em campo com salários atrasados de novo hoje. Então os problemas não acabaram, ao contrário, os problemas continuam aí. Não vai ser uma mudança de peça que vai transformar todo o São Paulo no Real Madrid. Não é assim que funciona. Por isso que a gente tem que continuar cobrando, a gente tem que continuar pegando no pé desses caras, inclusive desse novo presidente, porque tá aí, é presidente, vai ser cobrado. Tem que pagar jogador, que a primeira medida que ele devia tomar é pagar jogador. Então, eu sei que o resultado foi muito... O São Paulo estava com o jogo na mão e mais uma vez dá uma pipocada no final lá, entrega uma vitória, ganha. Que só acontece com o São Paulo isso, né? Nenhum time grande eu não vejo tomar gol no final. Não... Mas isso ainda eu quero acreditar que seja resquício da gestão do pior presidente da história do São Paulo, que, renunciando ou não, espero nunca mais vê-lo, nunca mais olhar para a cara dele. Pelo menos ele atualizou, me mandaram um print que ele atualizou o perfil dele no Instagram, que ele tirou o presidente do São Paulo. Pelo menos isso, né? E isso já me faz dormir extremamente aliviado, mesmo que ainda sabendo que nada mudou, que muita coisa precisa ser feita. O trabalho de faxina com Criolina só começou na sexta-feira. Só tiramos a principal peça que destruiu o clube. Agora tem as outras, né, que estavam abaixo dele. Vamos falar do jogo antes, só falar que somos patrocinados pela KTO, nossos parceiros da KTO. Faz o seu cadastro na KTO e aí você usa aproveita para fazer essa promoção bacana aqui de ganho extra, você ganha R$10. É legal pra caramba, você tem essa promoção. É só fazer o cadastro aqui, aqui, faz aqui embaixo no primeiro comentário fixado, e aí você tem aí, aposta 10, ganha 10. Você vai na aba de promoção, faz a inscrição. Você clicou aqui embaixo, faz 30 segundos, 15. Aí você entra na aba de promoções, clica lá em aceito participar, e aí você tem essa promoção aqui que ganha R$10, é legal. Pra mim, que aposto 5 e 5, vou ganhando aqui, perco ali, ganhando aqui. Pra mim, eu tô sempre no 0 a 0, é isso que eu faço, mas me divirto pra caramba com apostas esportivas. A KTO tá aqui com a gente, agradeço, tá? Agradeço também ao pessoal do Pix, tá? Que sempre tá nos ajudando aqui com o Pix, tá no QR Code na descrição do vídeo, se você puder nos ajudar, tudo é revertido para o canal, os custos do canal. Ontem eu paguei a conta de luz do canal, não é tão caro assim, mas porque fica pouca coisa ligada aqui, né? Mas se ajuda nos custos do canal, nos gastos que a gente tem. O Pix está aí no QR Code, se você quiser usar a câmera do seu celular, ou se não, se você tá vendo pelo celular, tem na descrição do vídeo, você clica lá se você puder dar essa forcinha para nós, tá? Dessa vez, deixa eu só pegar aqui que eu apaguei, eu abaixei a tela aqui, para ver quem que nos ajudou aqui, ó. Cara, não fiz besteira, peraí, mas eu faço questão de falar o nome das pessoas. Tiago Soares Beltrão, Camila Rocha Azevedo e o Reinaldo Soares nos ajudaram com o Pix. Muito obrigado, agradeço demais, tá? Vamos lá, pessoal, eu nem anotei as escalações, nem peguei aqui a escalação, eu vou, com certeza, na hora de dar nota, eu vou me atrapalhar tudo, mas você já me conhece, já sabe como é. O São Paulo entrou em campo, aquilo que a gente tinha conversado ontem, né? O Crespo entrou com um time mais cascudo, né? Só com o Mike ali na base, na lateral. O resto, um time mais cascudo, com o Marcos Antônio, com o Danielzinho, que aliás foram para mim duas peças das principais peças do São Paulo hoje. O Lucas, o Luciano e o Tapia ali na frente. Um trio, uma linha de 4 com o Arboleda, Alan Franco, o Mike e o Wendel. E o Corinthians, como é de se esperar, o Corinthians começa o jogo sempre indo para cima, sempre mais ligado que o São Paulo, isso ainda me incomoda. Alguns jogadores entraram visivelmente desligados, o lateral de vidro com 1 minuto estava amarelado, com 1 minuto de jogo, uma falta besta. O Arboleda visivelmente desligado, o Alan Franco visivelmente desligado no começo do jogo, depois eles melhoraram, os dois melhoraram. O Corinthians teve algumas oportunidades, nenhuma oportunidade clara, o Rafael fez algumas defesas ali também que soltou umas bolas meio fáceis ali,
não senti o Rafael muito seguro, mas o Corinthians não criou muitas oportunidades, chances claras de gol. Nas poucas chances que teve, foram por erros individuais do São Paulo, saída de bola errada, erro do Arboleda, erro do Alan Franco, erro do Bobadilha, como a gente também está cansado de ver esses erros individuais que comprometem a atuação do São Paulo. E na primeira finalização do São Paulo no gol, um cruzamento do Danielzinho, que o Tapia, que também, o Tapia a gente vai falar dele na nota de cada um, cabeceia quase de fora da área e faz o gol, para mim é uma bola defensável, mas aí é problema do goleiro do Corinthians. E lá na transmissão o pessoal falou, pô, Barolo, a gente fica feliz que o cara que faz o básico, né? O Danielzinho levantou a cabeça e cruzou na cabeça do Tapia, o São Paulo fez 1-0. No segundo tempo, o Corinthians não criou absolutamente nada, criou muito pouco. Teve um lance do Mike, que a bola bate no Mike ali, o Rafael consegue defender, essa é uma defesa importante. Mas o Corinthians não criou nada. O problema é que o São Paulo também não. O São Paulo estava controlando o jogo, mas não espeta, não mostra pro Corinthians que está querendo, né, matar o jogo. Mas mesmo assim, o Corinthians, que também é um time limitado tecnicamente, o próprio torcedor do Corinthians vai concordar comigo, o Corinthians não conseguiu criar absolutamente nada. E o São Paulo vinha controlando o jogo e aí o cansaço começou a comprometer. O Lucas, que para mim fez outra péssima partida, foi substituído. O Tapia, que também brigou lá na frente, foi substituído. E para mim a alteração que comprometeu mais do que tudo foi a entrada do Pablo Maia e a saída do Marcos Antônio, porque quebra aquela linha de marcação do meio de campo. Mesmo o Marcos Antônio e o Danielzinho não sendo jogadores de característica de marcação, eles formam um sistema de marcação ali, que para mim é muito mais importante do que a função, um sistema de marcação que foi quebrado com a entrada do Pablo Maia. E o Pablo Maia, pra mim, gente, depois que ele saiu do açougue lá, que ele entrou no Triângulo das Bermudas, ele nunca mais voltou a ser o jogador mais ou menos que ele era. Entra desligado, errando passe e mal posicionado. Olha o gol do Corinthians. Uma falha do Alan Franco, mau posicionamento da zaga, um meio de campo, um espaço enorme pro Corinthians jogar. Eu não consigo, não vejo nenhum time grande tomar gol do jeito que o São Paulo tomou, ainda mais nos acréscimos. O Bobadilha também, que não marca ninguém, não marca nem consulta. Então, o São Paulo tomou o gol no final. Eu acho que o resultado, falando a minha opinião, foi justo. Pelo que o Corinthians fez no primeiro tempo, foi um pouco mais que o São Paulo, e o São Paulo controlou o jogo no segundo. O São Paulo não fez um jogo para sair merecedor da vitória, 3-0, não. Criou muito pouco, na verdade teve uma chance, ou duas chances só. E eu acho que o resultado foi justo. A frustração vem pelo resultado, pelo gol do Corinthians ter saído no finalzinho, e a gente não conseguir vencer na Neoquímica Arena, só vencemos uma vez, mas por isso que vem a frustração. Mas eu acho que o resultado foi justo, dentro daquilo que a gente viu no jogo, pelo menos na minha opinião, o resultado foi justo. Vamos falar das notas de cada um? Antes, só um recadinho da Golcase para vocês. Várias promoções, deixa eu colocar aqui o vídeo do São Paulo, mas tem várias promoções de volta às aulas, tá? Eu cheguei agora da rua, nem esqueci de encher minha garrafinha. Várias promoções de volta às aulas, tá? Mochilas, tem capinha, tem um monte de coisa legal para você mandar seu filho sua filha para volta às aulas bem equipadinho, com equipamento de qualidade, que não são só bonitos, né? São equipamentos de qualidade, são bacanas pra caramba, tem um monte de produto legal. Essa garrafinha tá vazia, a que eu levei na transmissão ficou no carro. Então curta lá, tá no primeiro comentário fixado, você faz você clica lá, não é só do São Paulo, você sabe, não é só de time de futebol, tem um monte de produto legal, e aquilo que eu falo pra você, se presenteie. Aliás, a Érica quebrou a garrafa. Quebrou não, ela bateu, derrubou e amassou um pouquinho a garrafa. Vou comprar presente pra mim, né? Falei pra ela, demorou, né? 2 semanas. Assim. Mas não quebrou. Geralmente eu quebro, só amassou um pouquinho, dá pra desamassar. Né? Falei, dá pra ter cuidado, tomar mais cuidado com as coisas. Por isso que eu compro presente pra mim. Faça isso, tá? Primeiro link da descrição. Tô brincando, claro que é. Deixa ela, é dela, né? A garrafa é dela, quebrou, a minha ela não pega. Então, tá lá no primeiro link da descrição, você clica lá e você usa o cupom GOLBAROLO para você ter desconto nos produtos, tá bom? Vamos para as notas. O Rafael, acho que ele fez defesas importantes no primeiro tempo, né? Ele achei meio inseguro, naquela bola que o William Alberto chutou, acho que ele tá meio mal posicionado, mas não falhou, e as defesas que ele fez serviram para o resultado. Ele garantiu o resultado do empate. Então, uma nota 7 para o Rafael. O Mike, eu achei, claro que o Mike, ele tem muito potencial, para mim é muito melhor que o Cedric, é muito melhor que o Igor Vinícius, muito melhor que aqueles cabeça de bar que passaram pelo São Paulo. Mas ele vai oscilar, então para mim ele errou, ele teve erro bobo ali na saída de bola, aí no ataque, ele tomou algumas decisões erradas, mas não fez uma partida ruim. Nota 5, 5,5 para ele, tá? Aí a dupla de zaga, o Alan Franco e o Arboleda começaram mal, desligados, isso que me irrita profundamente em alguns jogadores do São Paulo, como eles entram desligados num clássico, depois eles melhoraram, o Arboleda melhorou,
principalmente o Arboleda, que falhou 2 vezes, não conversa com o Rafael não sei se não grita, mas melhoraram, só que no gol que tomaram, o Alan Franco vai juvenil na bola, espera o menino receber a bola ali e dar o bote. Então nota 4,5, 5 para os dois, tá? Aí o Wendel, para mim, o pior, toma cartão amarelo com 1 minuto de jogo e visivelmente fora de rotação, né? Acho que também não sabe o que é um clássico. Horroroso, pra mim o pior. Aí, o Cedric, que entrou no lugar do Mike, pra mim deixa espaço, a jogada do gol do Corinthians começa ali no setor dele, vou ficar sem nota. E pra mim, o Nicolas foi um dos melhores, a melhor substituição, sem dúvida. O moleque entendeu com 20 minutos, em 20 minutos que ele jogou, o que é jogar um clássico na Neoquímica Arena. Ele entendeu. Bico pra lateral e carrinho, não afinou. O Mike também não pipocou uma hora pro moleque lá. Mas mostrou, entendeu o espírito, que o Wendel, com 60 anos de idade, não entendeu. Então uma nota 6,5, 7 pro Nicolas, tá? O Marcos Antônio e o Danielzinho, pra mim, os melhores em campo, mais o Danielzinho, nota 8 pra ele, e o Marcos Antônio, nota 7,5. Fazem, mesmo não sendo craques, mesmo não sendo o Xavi e o Iniesta, eles mudam a dinâmica do São Paulo, né? Eu prefiro muito mais ter 2 jogadores tecnicamente melhores que não marquem tanto do que ter um cabeça de bagre marcador que nem o Pablo Maia, que não marca ninguém, não marca nem consulta. Ele e o Bobadilha. Então, uma nota 8 pro Marcos Antônio e pro Danielzinho, nota 0 pro Pablo Maia e pro Bobadilha nota 4, 4,5, que também pra mim fez uma partida errando saída de bola também e participa muito pouco do jogo, né? Eu acho que o Bobadilha participa muito pouco do jogo. Ele não é um marcador e não é um criador, ele participa muito pouco do jogo. O Lucas, outra partida péssima do Lucas. O Lucas precisa entender, que sou eu para falar o que o Lucas tem que fazer da vida dele, mas eu acho que ele tem que entender que ele não tem mais 18 anos. Ele não dá pra ele pegar a bola e arrancar tentando driblar 3 jogadores. Os caras vão derrubar ele, ele não conseguiu fazer uma jogada. Ele cavou um cartão amarelo do jogador do Corinthians, mas pra mim é muito pouco. Então ele tem que mudar o posicionamento, tocar a bola mais rápido, buscar uma outra maneira de jogar. Ele tá achando que ele tem físico de moleque ainda, outra péssima partida dele. Vou deixar até sem nota. O Ferreira que entrou sem nota também, não vou nem falar do Ferreira, que o Ferreira é horroroso também. O Caleri entrou, não pegou na bola, tentou fazer um pivô ali, não conseguiu, não pegou na bola também, vai ficar sem nota. Aí que mais? Teve gente que entrou que eu não falei, né? Que mais que entrou que eu não falei? Não, o Nicolas falei, Cedric falei, que mais? Eu tô puxando aqui na internet, que eu não anotei. Pablo Maia 0, horroroso. Aí tem o Luciano, Eu achei falta do Luciano no jogo. Eu senti falta dele. Ele deu 2 cabeçadas, mas senti falta dele. E aí reclama, toma cartão amarelo besta. Porque pra mim não adianta nada, não adianta só você dar carrinho e vibrar. Você tem que jogar bola, participar do jogo, finalizar, tocar. E pra mim o Luciano não fez isso hoje. Quem tá faltando? O Tapia. O Tapia é o seguinte: o Tapia nota 8 pelo gol. Só que assim, agora o que eu vou falar, eu queria que você entendesse. Não tem nada a ver com o Tapia, tá? Tapia, nota 8, fez o gol do São Paulo, tecnicamente horroroso, mas é aguerrido, brigador, tá. Esse é o Tapia. O que eu tô falando é outra coisa agora. Eu me pergunto o seguinte, como é que pode um time como o São Paulo, há tanto tempo, não ter um centroavante que jogue bola? Um centroavante que faça pivô, um centroavante que domine, um centroavante que tabele. Porque o Caleri também não faz isso há muito tempo. Podia até ser o Caleri, mas ele não faz isso há muito tempo. Aí tem uns André Silva da vida, essas aberrações aí. Porque eu fico imaginando se o Tapia, agora voltando a falar do Tapia, com as características que ele tem de lá, brigador, ele irrita a defesa, ele segura zagueiro, ele perturba, ele enche o saco do goleiro, fez o gol. Mas você imagina se o jogador que tem essas características soubesse jogar bola, soubesse dominar uma bola, soubesse tabelar, finalizasse de fora da área. É pedir muito para um time como o São Paulo? Não é pedir muito, né? É que não tem dinheiro para contratar. Aí entra de novo na história da gestão, né? Do pior presidente da história, que rasgou dinheiro. Quer dizer, vamos dizer, rasgou dinheiro, né? Mas entra nesse mérito aí da incompetência administrativa do Casares e do Belmonte, né? Mas eu fico pensando, se tem um jogador com essas características, né? Que ele é brigador, ele não se esconde do jogo, mas tecnicamente ele é horroroso, Ele não consegue dominar uma bola, ele cai, toda hora ele cai no chão. Eu fico imaginando, se seria pedir muito você ter um atacante que dominasse ali, tabelasse, finalizasse. Eu acho que é pedir muito, né? E o Crespo, pra mim, as alterações que ele fez por necessidade, cansaço e tudo, comprometeram o time. Não dá pra negar, comprometeram o time. Pelo menos ele não foi teimoso e continuou com o sistema de 3 zagueiros. Ele mudou. E claramente, visivelmente, tá dando mais resultado, né, Crespo? Então,
Mas número é o que menos importa, eu só queria falar da atuação de cada um. Agora, amanhã temos o QG Tricolor às 8h30, tá, gente? No canal do QG, tá na descrição do vídeo também. Vou pedir pra você deixar o like no vídeo, eu sempre esqueço de pedir no começo pra você deixar o like, aí se você não gostar, você dá dislike no final. Mas vou pedir também pra você comentar, pra você se inscrever no canal caso você não seja inscrito, e também pra você pegar o link do vídeo e compartilhar naquele seu grupo de WhatsApp com seus amigos lá. Os que defendiam o Casares, que chamavam de meu presida, manda pra eles lá. E aí a gente se encontra amanhã, tá bom, meus amigos? Mais uma vez, obrigado pra todo mundo que acompanhou a transmissão lá da Rádio Barolo. Quarta-feira tem mais, nós vamos estar lá no jogo contra a Portuguesa, depois com o jogo contra o Palmeiras também. E amanhã um vídeo especial, um pedido, o que eu gostaria que o Massis fizesse, o presidente do São Paulo fizesse, que na primeira semana de gestão do novo presidente do São Paulo. Fique com Deus, uma ótima semana pra você, a gente se encontra amanhã. Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Não quero ter razão, só não quero ser comandado por ladrão. Fica com Deus, forte abraço. Tchau.